Quero te convidar a refletir sobre essa mensagem. O propósito do nosso trabalho ao fazer essas mensagens aqui é fazer com que você analise a sua vida e viva verdadeiramente o que está aqui nas Sagradas Escrituras. Viver o que está aqui. É incrível como a gente vê as pessoas, não todas, é claro, mas muita gente diz, eu sou cristão. É, de verdade. O livro de Mateus, Jesus Cristo, ele diz assim, amar os inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Você tem noção do que é isso? Não, para analisar um pouquinho, você tem noção do que é isso? Amar os seus inimigos e orarem por aqueles que vos perseguem. Você deve pensar, mas isso aqui Jesus falou naquela época, porque naquela época era diferente. Naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, naquela época não tinha novela, não tinha tanta propaganda na televisão onde mostra a mulher pelada. Naquela época você podia ir no cinema que você não via filmes aí onde se mostra tanto sexo, libertinagem, tanta coisa invertida, valores desmoralizados. Não tinha drogas, certeza que não tinha? Bom, pois bem, eu vou te contar uma coisa curiosa aqui, só para você ter uma noção. Jesus Cristo, aqui no ano Domini, né, que é o ano em nós quais a idade em que nós vivemos aqui, depois do nascimento de Jesus. Bom, paralelo ali à vida de Jesus, existia Júlio César, imperador romano, que até o ditador, né? Aí se você olhar a história daquela Roma antiga, você acha que surgiu da onde? Você está achando que a maconha saiu da boca de fumo aí de perto da sua casa? Não, filho. Naquela época, lá na Roma Antiga, séculos antes de Jesus nascer, já nascer em tese, né? Entre vir ao mundo aqui como uma figura humana, já usavam maconha. Você nunca viu falar a palavra bacanal? Você não sabe o que é bacanal? Já ouviu falar, né? Bom, se você sabe o que é bacanal, pelo menos ouviu falar, você vai entender assim. Bacanal é uma festa onde todo mundo pelado, é sexo, com todo mundo fazendo sexo. Mas onde isso? Lá na antiguidade. Já existiam os romanos, adoradores do deus Bacchus, e eles celebravam juntamente com a festa de Dionísio, o deus do vinho, era o deus da alegria. Então eles bebiam, eles faziam sexo entre eles, tanto faz como tanto fez, usavam maconha, sim. Jesus Cristo, quando foi levado perante Herodes, para ser ali julgado, Herodes estava lá, num de seus bacanais, eles faziam as orgias. Isso é histórico. E é incrível como as pessoas não acreditam, né? Por exemplo, esse filme 300, que passou recentemente aí, 300, depois a Ascensão do Império, Xerxes. Se você ler o livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, aquilo é bíblico. Aquilo ali foi 463 anos antes da vinda de Jesus Cristo à Terra, na figura como homem. E o povo parece que não entende. Não compreende ou não quer aceitar. O que Jesus disse hoje, aqui está valendo hoje, assim como era na antiguidade, era difícil. Você imagina o rei do universo, Jesus ali, veio para morrer por você e por mim, foi levado diante de um povo bêbado, drogado, ainda fazendo sexo ali, escancaradamente. Herodes ainda disse assim, você é rei? Você é realmente rei, o rei dos judeus? Você é o Deus? Então faz um milagre aí, faça um milagre. Imagina a cena. Se você entender aí a cidade de Éfeso, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, falando ali, o livro aos Romanos, sobre como aquele povo fazia sexo daquela maneira. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, e eles acreditavam que quando chegavam com os mercadores, chegavam do mar aberto. Hoje Éfeso, de acordo aí com o mar está a 6 quilômetros longe da cidade de Éfeso, mas naquela época Éfeso era uma cidade portuária. Vai estudar a história um pouquinho, antes de ficar lendo ou só ouvindo o que disseram. Compare a Bíblia com a história, a Bíblia não mente. As Sagradas Escrituras é a mesma de ontem, hoje e sempre. É incrível como as pessoas tentam burlar a lei, burlar aquilo que é de Deus. Outro dia desse me perguntaram se vou a outras igrejas falar do amor e a misericórdia de Deus. Eu vou sim. Mas tem uma condição. Primeiro, eu não cobro nada. Segundo, eu não admito que se cobre ofertas, nem nada. Não é para passar sacolinha enquanto eu estiver ali. O sacrifício já foi pago por Jesus Cristo. O Deus que eu conheço é o da misericórdia. E está voltando.
Ele está voltando e as pessoas não estão acreditando. As coisas estão aí escancaradas à nossa frente. Então, antes de você pensar e querer dizer, mas na época de Jesus o tempo era outro. Não, o povo era duro de coração, era ruim do mesmo jeito e continua até hoje. Quer um exemplo? Veja o que Paulo escreveu na carta para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Paulo já dizia bem assim, lembre-se disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, porém, as suas ações os negarão, pois são verdadeiros, pois estão fora do poder da lei. Fuja dessa gente, fica longe dessa gente. Voltando à linha de raciocínio ali da cidade de Éfeso, os adoradores de Diana, eles acreditavam que quando chegavam ali com seus navios, iam lá, depositavam dinheiro aos pés de Diana, e as servas de Diana se deitavam com aqueles mercadores, prostitutas. Já havia desde aquela época. Então preste atenção. Se você acha que o que Jesus diz é só para aquela época, orem pelos seus inimigos e amem aqueles que vos perseguem. Imagina, você sai para trabalhar e de repente observa que ali no seu condomínio, na sua garagem, tem um carro estacionado bem no lugar onde você vai sair e você já vai se estressar. Você entra no ônibus, aquele lugar que costumeiramente você sempre tem o hábito de sentar, já tem alguém sentado ali, o ônibus está lotado. De repente você chega no seu trabalho e descobre que os seus colegas de trabalho são tão nocivos, tão invejosos, que inventaram coisas que você não falou só para te desmoralizar ou tirar o posto em que você ocupa. A vontade que nos dá, eu digo nos dá porque eu sou ser humano também, é de usar o uso da força, dar aquele murrão boiadeiro assim, de matar, de estrangular, de dar o troco à altura. Daí então nós lembramos do que diz as Sagradas Escrituras: orai pelos seus inimigos, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Porque se nós fizermos isso daí, nós vamos cair aqui no que está em Timóteo, capítulo 3, dos versos 1 a 5, 2 Timóteo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Não é fácil lidar com gente falsa, incompetente, mentirosa, endemoniados e nem sabem que são servos do demônio. Mas nós temos que fazer isso, é nosso dever como cristão. Foi isso que aconteceu com Jesus lá atrás, quando foi levado perante Herodes, e as pessoas fazendo sexo, fumando drogas e se embebedando e ainda zoando da cara de Jesus. Você acredita que ele, tendo o poder que tinha, e tem, e sempre será, não tinha a condição de destruir tudo? Então, às vezes, quando nós nos sentimos revoltados, indignados e com vontade de destruir tudo com o próprio braço, lembremos do que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Ouçam, é chegado o grande dia, Jesus está voltando. E ele vai voltar e vai nos julgar, você pode ter certeza disso. Então não caia na cilada deste povo. Fale do amor, fale da misericórdia, dê testemunho, não só por palavras, mas que a sua vida possa mostrar que verdadeiramente você segue um Deus de verdade, um Deus de justiça, um Deus reto e íntegro. Como cristal